Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, bom dia. Agora 10 horas e 14 minutos. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Manhã de terça-feira, dia 17 de novembro, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, agora se dissipando as nuvens, o sol aparecendo com maior encorpamento e claro que a temperatura também vai subindo. Hoje iniciamos a manhã com temperatura na casa dos 12 graus e agora as temperaturas estão na casa dos 16 graus. Hoje as temperaturas vão subir um pouco mais e vão poder chegar até a casa dos 20 graus. Fique junto conosco para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Perfeito, né? Já estamos então iniciando o nosso Sabe Caxias by Bitcom e hoje, daqui a instantes, o Miguel Brambila já vai fazer sua saudação inicial, introdutória, mas o Miguel Brambila vai utilizar de plano de fundo uma cena já para nos deixar com inveja, né? Mas tudo bem, faz parte também. É o nosso Sabe Caxias by Bitcom na estrada, junto com ele, grande Miguel Brambila, daqui a pouco mais ele conversa com a gente. Nós também queremos mandar um abraço especial a todos os nossos patrocinadores aqui de nossa programação, destacando que os nossos patrocinadores, né, são as pessoas que empoderam esta programação, né? São pessoas que colocam as suas marcas, desembarcando-as dentro da nossa Bitcom TV e também dentro do Sabe Caxias by Bitcom, e nós temos esse íntimo relacionamento de estarmos aqui fazendo a representatividade. E se eles têm, né, convicção de colocar suas marcas, né, juntas com a nossa representatividade, nós nos sentimos muito felizes, queremos estar aqui representando-os de forma muito categórica, né, e positiva, caminhada para bons resultados e largas parcerias. Então a gente quer mandar um abraço especial a todos os nossos patrocinadores. Daqui a pouco mais a gente vai trazer aí os seus VTs, vamos trazer as suas exposições, trazer os seus comerciais para nós fazermos as devidas observações aqui em nossa programação. Agora eu quero cumprimentar ele, grande Miguel Brambila, que vai descrever aonde que ele está, né, nesse ponto paradisíaco, em um local e uma louco trazer todos os detalhes pra gente. Seja bem-vindo à nossa edição, Miguel Brambila. Grande abraço para você. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia, nossa seleta audiência, telespectador da Bitcom TV. E estou na Praia de Ingleses, Edinho, em Florianópolis, no hotel Ingleses Holiday. Tirando um período de retiro, como temos dito, não é? Aqui, nesse momento, a temperatura é de 25 graus aproximadamente. Choveu muito durante a madrugada. Bom dia a todos, Edinho. Bacana. Nós estamos tendo uma leve instabilidade, mas um pouco mais estabiliza, até porque nós já fizemos testes anteriores e dentro dos testes anteriores nos quais nós estava bastante tranquilo, né? Estava bastante sereno tudo isso. Mas a gente vai dando continuidade à nossa programação e as coisas vão se organizando, né? E essa estabilidade que nós tantos queremos para poder ter o fluxo das imagens, nós vamos consolidando tudo aqui. Miguel Brambila, nós estamos ainda sobre os assuntos, né, das eleições municipais de Caxias do Sul. Hoje a Câmara de Vereadores está com o retorno das suas atividades, né? Destacando que eles estão realizando sessões ainda dentro dos protocolos da Covid-19. Então os encontros estão ocorrendo dentro da Câmara de Vereadores nas terças e quintas-feiras e hoje marcou o retorno. Muitas pessoas tristes, muitos abraços fraternais entre integrantes
muitas pessoas felizes, alegres, há nos corredores um misto de tristeza, né? Porque muitos daqui a alguns dias vão deixar esse espaço, vão fechar o seu período de contribuição à Casa Legislativa do Povo, mas nesse interim novas histórias começarão e histórias se findarão. E dentro desse teatro, desse palco, pessoas de larga expressão dentro do Teatro Legislativo Caxiense vão deixando sua marca representativa, vão saindo. Alguns tiveram oportunidade de apenas um mandato legislativo, não conseguiram se renovar. Nesse interim de peças, a gente vê que a democracia vai ganhando os seus rumos. E agora, né, aguardar o início da nossa novo período legislativo para poder entender como será o encaminhamento dentro da Câmara de Vereadores. Algo muito interessante de destacar que em Porto Alegre, ambos os partidos, né, que estão concorrendo ao segundo turno já estão sentando com as equipes de transições para poder acelerar os processos, porque logo após a conclusão do segundo turno, terá somente 30 dias para que ocorra tudo isso. E tem os recessos, né, parlamentares e também tem o recesso da própria administração pública, as próprias administrações públicas municipais. É um período bastante adverso, né, dentro do cenário político, com recorde de abstenções em todo o Brasil. Também acho que o destaque notório é a pandemia, né, que postergou o período eleitoral. Podemos destacar também a tentativa de um ataque hacker, né, ao sistema da Justiça Eleitoral. Isso são os pilares que vão, acho que, destacando e marcando um pouco mais essa caminhada, esses dias ainda dentro do cenário político, Miguel. Claro, ao longo da semana, esta realidade ainda, mas nós não teríamos chegado até aqui como humanidade se não tivéssemos profunda capacidade de adaptação. Então há um único processo vencedor em tudo isso, que é a democracia na questão das eleições e, portanto, mesmo aqueles que precisam se afastar do exercício da função pública. Tivemos uma leve queda com o Miguel Brambila. Miguel Brambila já retorna aqui, tivemos uma leve queda normal, vai ser algo normal nesse período, até porque o Miguel Brambila está utilizando-se dos serviços, né, da onde ele está hospedado, que é no English Holiday, né, o Holiday ingleses, né, como o Miguel Brambila denominou, mas já vai estabilizar daqui a pouco mais. Mas só para poder passar mais informações referente às eleições, as votações ocorrerão no dia 29 de novembro, tá? Então só para o pessoal poder já marcando a sua agenda, domingo, sem ser essa semana, teriam 2 semanas, a outra semana, então, no domingo, dia 29, o pessoal está fazendo o regresso, então, às urnas. Os horários da votação do pleito serão das 7 às 17 horas. Miguel Brambila, agora restabelecendo a conexão com você, eu estava destacando, né, para a nossa audiência, enquanto nós estávamos com as instabilidades, quando é que vai ocorrer a realização do segundo pleito, né? Do segundo pleito do retorno para as cidades que têm segundo turno. Sabe quantas cidades? Eu sei que você vai fazendo o desfecho das suas citações anteriores. Eu sei que você ainda vai falar um pouco sobre isso. Mas só para destacar, são 57 cidades apenas dentro do nosso país inteiro que vão disputar o segundo turno nas suas prefeituras municipais. Miguel. Nós troquemos o nosso endereço de Skype, troquemos aqui a provedor de internet, que vai ficar mais rápido, eu acho, para que o nosso ouvinte não sofra demais. Estabilizou. Bem tranquilo, Miguel. Tá bem, aí qualquer coisa tu me avisa, temos um plano B aqui, tá? Ótimo. O plano B está funcionando melhor que o A. Vamos com o B, segue tranquilo. Tá bom. Então, enfim, primeiro, eu não sei que ponto eu perdi a conexão no primeiro momento, mas eu acho que aqueles que saem do mandato continuarão agindo politicamente. Portanto, ganha a democracia, enfim. E antes de mais nada, falando sobre isso, também quero registrar aqui e parabenizar o pessoal do município de 16 de novembro. Meu cunhado se elegeu prefeito em 16 de novembro, município aí das Missões, da região de São Luís das Missões. Johnny Boccaccio, parabéns, né? Ele que
era o secretário da Saúde, foi um excelente secretário da Saúde por 2 mandatos e passou agora a ser o prefeito do município de 16 de novembro. E a minha cunhada passa, né, a Maria Elisa Barcelos Bocácio, passa a ser vereadora também no município de 16 de novembro, né? Fica aqui o nosso abraço para essa turma também que estará vendo a Bitcom TV, estão nos assistindo, estão muito felizes também com este momento. E em tempos de pandemia, não é, Edinho? Tudo é novo, mas a nossa capacidade de adaptação nos leva a esse processo. Na questão da transição, sim, que você fala que ambos os partidos estão... A questão é, tudo bem, agora, dentro da administração pública existe a possibilidade de 2 equipes darem a mesma assistência correta, 2 equipes buscando a transição, e dentro da administração, uma equipe só para atender duas possibilidades, é mais difícil administrativamente. Então vamos com calma, não é necessário tanta ansiedade assim, porque existe a possibilidade, inclusive no recesso, de sessões extraordinárias, né? E se houver bom senso na questão das sessões extraordinárias, os nossos queridos políticos com mandato abrirão mão das suas poupudas verbas de sessões extraordinárias em benefício da sociedade e considerando os diversos prejuízos que já sofremos por causa da pandemia. Um esforço a mais não custa que seja feito por equipes de transição posteriores ao segundo turno. Vamos aguardar o segundo turno. Eu acho que é um pouco de ansiedade já sair correndo, né? Eu acho que isso na verdade, mais do que preocupação com a questão da administração mesmo e do efetivo de gestão, né? Enfim, é uma ansiedade e é uma tentativa política de dar um recado. Não, eu já estou com a minha equipe de transição trabalhando, eu já estou, e eu acho, inclusive, até que a Justiça Eleitoral deveria proibir. Como é que você vai fazer uma equipe de transição antes do pleito? Né? Aí vamos os 2 lá, então está tudo certo. Não, você está desviando pessoas da prefeitura para atender 2 equipes. O pleito não acabou a sociedade, a necessidade das ruas e do dia a dia da cidade. Então eu acho que é um pouco de precipitação. Espero que não esteja acontecendo isso em Caxias. As coligações, sim, mas são 2 equipes, não é necessário. Tivemos só tivemos uma leve instabilidade no desfecho do seu raciocínio ali, Miguel, mas tá tudo tranquilo, de forma tranquila deu para nós entendermos, né, a sua exposição e também as suas colocações. E aqui em Caxias do Sul, que marcou ontem, acho que uma informação muito importante que marcou, claro que as peças já estão se caminhando, teve reuniões já ontem, até porque o prazo é muito curto para definir quem é que vai fazer as coligações, mas foi um encontro entre ambos candidatos, Adiló de Domênico e Pepe Vargas e Adiló de Domênico se encontraram ontem para poder conversar um pouco sobre como será o comportamento das campanhas, né, no bom regramento, na disciplina da militância, nos andamentos, porque a partir de agora a tendência é que fique mais acalorado o ímpeto, né, das pessoas quanto às aglutinações frente direita e esquerda. Eu acho que é muito importante essas deliberações e eu gostaria que você fizesse uma análise sobre tudo isso, porque hoje pela manhã nós estivemos comentando sobre alguns assuntos da esfera política e nós vimos que está bastante inflamado o coração do caxiense. Tem muitas pessoas em Caxias do Sul até mesmo colocando palavras ríspidas contra a população, dizendo que o povo realmente merece os políticos que tem, que a população realmente, né, tem que se conformar com a forma que está a nossa cidade, porque a cidade está desse jeito, né, por causa das situações que são apresentadas, por
por causa que o povo não sabe escolher seus representantes. Então tem diversos diálogos ali, Miguel, que vão no plano de fundo, vão se destacando, vão sendo colocados, mas que é interessante esse encontro dos dois candidatos que estarão pleiteando a Prefeitura de Caxias do Sul para colocar até mesmo uma consideração por parte das pessoas que não haja essa inflamação entre militantes ou inflamação popular nessa disputa entre direita e esquerda, Miguel. Pois é, antes do intervalo, né, nós vamos para, como disse, né, essa estabilidade, nós vamos botar em prática o plano C, porque eu vi uma parte da pergunta, e não totalmente, Edinho, mas enfim, 10h30, consigo tirar aí o sumo da tua questão, que esta discussão direita-esquerda, ela vai voltar a acontecer de acordo com as coligações que forem feitas. Primeiro, o PSDB não é um partido de direita, de extrema direita. Muito bem, né? A gente vai a um breve espaço aqui na programação, a gente vai então preparando para trazer, nós vamos preparando para trazer então o nosso breve espaço, né? Destacando que hoje nós estamos com a edição especial do nosso Sabe Caxias by Bitcom. O nosso querido Miguel Brambila, ele encontra-se, né, em um período de férias, né? E agora dentro desse período de férias nós vamos estar conversando, né, com o nosso querido Miguel Brambila, que vai estar participando junto com a gente através também, né, das modalidades, né, através aí do vídeo chamada. Mas a gente vai ao breve espaço aqui na programação, aí eu retorno então para que o Miguel Brambila possa dar continuidade às observações das suas análises, da sua temática, mas antes nós vamos então trazendo para todos o nosso intervalo, né, aqui na programação. Vocês não saem daí que em alguns instantes nós estamos já de volta, logo após esse nosso breve intervalo aqui no nosso programa, né? Deixa eu só destacar para vocês, então, deixa eu só organizar aqui também, né, a fileira dos nossos comerciais, e eu já vou estar trazendo, então, para vocês esse nosso bloco, e aí, na sequência, vamos voltar definitivamente com ele, Miguel Brambila. Você não sai daí que em instantes eu estarei de volta, então, com você. Você fica, então, com o nosso intervalo, aonde a gente vai estar apresentando para você todos os patrocinadores desta programação, e você preste atenção para poder ficar por dentro, né, para poder entender um pouco mais sobre a proposta que tem os nossos patrocinadores e tudo que eles estão ofertando a vocês. Já já estamos de volta com vocês. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios PET. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! A Rebocar tem todos os tipos de engates e reboques que você precisa. Venha conhecer nossos serviços. Na Rebocar você fica tranquilo. Confira nossos produtos e contatos na página do Facebook. Rebocar, engates e reboques especiais. A
A CPR Rodas e Pneus, localizada em Caxias do Sul, em 2 endereços, conta com a experiência de quem está há mais de 30 anos no mercado, preservando sempre a melhor qualidade e segurança para seus clientes. Trabalhamos com pneus nacionais e importados das melhores marcas. Dentro de nosso portfólio de serviços, realizamos alinhamento 3D, geometria, balanceamento e conserto de pneus e muito mais. Agora, quando o assunto é rodas, nós somos especialistas e pioneiros no assunto. Realizamos conserto em geral, torno, solda, pintura, verniz, rodas diamantadas e o que você precisar. Aguardamos você em 2 endereços. Em nossa matriz, na Rua Fortunato Moselli, número 2423, no bairro São José, telefones 3224-3253 ou no 99971-1999. Ou em nossa filial, na Rua Moreira César, número 1140, no bairro Pio X, telefones 3224-1799 ou no 99971-1999. Ok, já estamos de volta agora, 10 horas e 34 minutos. Nós estamos conversando com Miguel Brambila. Miguel Brambila, eu estava questionando anteriormente a você, né, sobre as polarizações que a partir de agora se aglutinam em Caxias do Sul, né? Agora 2 polos estão devidamente aglutinados, direita e também a esquerda, consolidando-se ou buscando o voto do eleitor do centro, né? Para ver quem é que vai colocar seu voto para o partido que representa o lado direito contra o partido que representa o lado esquerdo. Chama a atenção que ambos, né, eu estava destacando também para você, que a nossa audiência, que ambos os candidatos já se encontraram, já trocaram uma ideia para afinar os acordos de como vão conduzir vossas campanhas, para que não haja nenhum momento, né, de haver algum choque entre militâncias e também acaloramento das pessoas. Hoje pela manhã, dentro do Bitcoin Bom Dia, dentro das redes sociais, já dava para ver que havia um misto, uns sentimentos das pessoas mais acaloradas quanto a esse desfecho, né, quanto a essa movimentação sobre essas me fugiu a palavra, mas para não ficar redundando a palavra, te diz sobre essas tendências. Agora te consegue pegar uma palavra aqui para poder utilizar. E aí, Miguel Brambila, né, sobre essas questões dessas tendências, nós temos que ver, para que nós, como cidadão brasileiro, temos que entender que, como cidadão caxiense, que Caxias do Sul é em primeiro lugar, né, Miguel? Claro, Edinho. Quero que o nosso internauta do 4G, a primeira parte do programa ficou bastante picotado, já, na verdade. Então, antes disso, eu só preciso registrar, porque isso é importante, mas, né, que nós tenhamos serenidade. Né, fazendo um breve resumo, não é necessário antecipar aí as equipes de transição, é preciso agora, que são 2, não são 11, buscar a questão das propostas. O PSDB não representa tanto a direita e a extrema-direita, assim como muita gente pode pensar, não é tão polarizado quanto se imagina, como foi, por exemplo, a Arena e MDB, como se fosse, por exemplo, Lula e Bolsonaro. Não. O partido, o PSDB, ele é um nacional, e aí eu volto a referenciar, não há como descolar. E eu acho que isso é uma desculpa dos partidários municipais descolar os seus partidos e as incoerências nacionais dos seus partidos na eleição municipal. Não, eles têm que cobrar dos seus líderes coerência. Ah, mas aqui é diferente, a política, tudo bem, eu concordo que seja diferente, mas depois entra-se no partido, tem-se representantes estaduais, tem-se representantes nacionais, então essa justificativa que os políticos dão de que a eleição municipal e os analistas políticos é diferente da eleição nacional, que lá em cima é mais difícil, eu acho que é um conformismo e um argumento que não deve ser aceito pelo eleitor. O eleitor tem que cobrar, sim, coerência. Então, portanto, a política nacional deve entrar em pauta nesse segundo turno em Caxias do Sul. Sim, tanto do PSDB quanto do PT. Mas essa polarização tão distante, extrema esquerda, extrema direita, não há entre esses dois
essas duas siglas, pelo menos. Vamos ver como serão as coligações, o comportamento do Partido Novo, do Republicanos, os partidos que tiveram apoio do Bolsonaro, enfim, como eles se posicionarão, se liberarão seus eleitores, se ficarão neutros, se escolherão aí apoiar, por exemplo, o PSDB, porque é praticamente ilógico que eles apoiem Pepe Vargas nesse sentido. E qual o tipo de apoio que Pepe Vargas terá numa possível liberação de votos de eleitores, se isso vai mudar ou não. Tudo isso está em pauta em Caxias do Sul nesse momento, Edinho. A discussão extrema-esquerda e extrema-direita, ela não é tão acirrada nesse momento, então não deve haver essa visão, porque há muito menos radicalismo na postura do PSDB do que na postura, por exemplo, do Bolsonaro, que não tem partido, e de seus seguidores, enfim, não é? O Bolsonaro não tem partido, está sem partido, então os que são apadrinhados por ele, se seguissem a sua visão radical de extrema-direita, aí sim, teríamos uma eleição muito mais perigosa em termos de militância, em termos de... Vai ser, tenho certeza, um debate saudável. Ambos os candidatos são cavalheiros, são pessoas educadas, conhecidas da comunidade de Caxias do Sul, com história na comunidade de Caxias do Sul. Tanto o Pepe Vargas quanto a Adiló de Domênico têm aí grandes condições de fazerem aí história nesse segundo turno de Caxias do Sul, e para a cidade, principalmente, que vence o melhor. Agora, é importante em todas as questões, em todos os debates, que não somente os assuntos da cidade, porque o dinheiro não vem só da verba municipal. De onde vem o dinheiro? Né? Como nós estamos representados na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, isso tudo faz parte da força política que Caxias do Sul tem e terá sempre como a segunda maior cidade do estado. De onde virá o dinheiro para cumprir todas essas questões que estão sendo propostas? Essa é a principal questão, Edinho. Eu estou recebendo agora aqui, está chegando aqui notícias, tá? A própria rede social, notícias chegando agora aqui, já a gente está... na sua própria rede social, o candidato do Antônio Feldman do Podemos diz o seguinte: Podemos define apoio à candidatura de Adiló de Domênico no segundo turno. Nota oficial. Em reunião na executiva, realizada na tarde de ontem, do dia 16 de novembro de 2020, às 18 horas, o Podemos de Caxias do Sul, por unanimidade, determinou apoio ao candidato Adiló de Domênico para o segundo turno. Iremos marcar uma visita de cortesia ao candidato Adiló e, na oportunidade, entregaremos o plano de governo que o Podemos trabalhou durante mais de um ano. O Podemos, com apenas um ano de existência, mostrou suas propostas e também deu oportunidades às novas lideranças para participarem do pleito. Reiteramos nosso compromisso em defesa de Caxias do Sul mais humana, empreendedora, sustentável, moderna, inovadora, inteligente, conforme nos nossos 6 eixos do nosso plano de governo. Atenciosamente, Executiva Municipal do Podemos, Caxias do Sul, Antônio Feldman, presidente. Então já há, isso aqui faz 20 minutos, tá? Essa postagem essa informação já vem decorrendo, então já há composições. Sobre a questão do novo, é muito delicado, porque ontem, durante o Bitcoin meio-dia, a jornalista Melissa Bueno conversou com o vereador mais votado pela cidade de Caxias do Sul, que foi o Marcon, né? E na conversa com o Maurício Marcon, ele destacou que tem uma cláusula pétrea dentro do partido do Podemos, que não permite o partido do Podemos coligar com partidos que usam recursos públicos. E nós vimos também no desenrolar da campanha que, de uma forma muito forte, né? Muito tendenciosa e agressiva, até inclusive teve que parar na justiça. Eles rechaçavam, né, o Partido dos Trabalhadores a todo momento, inclusive em suas transmissões ao vivo, em suas lives, em seus momentos de fazer suas transmissões em vídeo pelas redes sociais. Então deu para ver que ali não senta. E também deu para ver que não pode fazer tudo isso. Mas ontem o Marcon, né, o vereador Marcon, né, já eleito vereador Marcon, ou futuro vereador, ele destacou que, mesmo não podendo desembarcar, o apoio à distância pode ser que possa existir, mas nada está definido. Então essas são algumas peças que vão se movendo no teatro. Agora chegando essas informações do Podemos, e acho que é até interessante de destacar que os votos, né, que foram aglutinados atrás do Podemos são 1.800 votos, que já pode ser que possa vir engordar um pouco mais aí a conta, né, para o candidato, né, da coligação do PSDB.
E nesse momento vai prevalecer daí a questão individual, Edinho, eu acredito, porque mesmo que essas questões de cláusula pétrea que proíba, tem que cuidar com o populismo, né? Nós precisamos cuidar com essas questões, porque quando você coloca regras muito incoerentes, existe sim muito abuso da questão do fundo partidário, é verdade, mas é preciso fazer uma reflexão não tão radical nesse sentido, para que se possa fazer uma transição saudável na direção de novas formas de sustentação, não é a política. Então, o eleitor mostrou que não está preocupado com partidos. Nesse sentido da eleição municipal, muita gente está preocupado mais com a pessoa. É bem provável que esses votos se dividam, então, de acordo com o comportamento de ambos os candidatos neste segundo turno, tanto o Adilódio Domênico quanto o Pepe Vargas, que tentarão não somente nessas coligações, nesses partidos, buscar votos, apoiadores e simpatia, e aí, como não colou no primeiro turno, é verdade, a questão nacional em ambos os candidatos, eu creio que isso não deve realmente ser a única questão, a corrupção. Quando eu falo que os assuntos nacionais devem ser também pauta no segundo turno, não somente a questão de corrupção, mas tanto quanto o PT fez para o Brasil no seu período de governo, quanto o PSDB. Os governos de Lula, Dilma e Fernando Henrique devem estar em pauta, assim, o que se fez para o Brasil. E eles se aproximaram em alguns momentos, né? Então, isso não há discussão direita e esquerda nesse momento, nas eleições de Caxias do Sul. Há questões, sim, de como se tramitará os apoiadores. O eleitor não vai seguir diretrizes partidárias. Então, são partidos novos, né? Tanto aí esse apoio do Feldman, por exemplo, é um partido novo, né, que está surgindo, que é o partido do Feldman, né, que é o partido que surge no momento de possibilidades de novas siglas e que não tem ainda muitos seguidores, muitos eleitores. Publicamente tem a figura do Antônio Feldman, que é um homem forte da política, nós sabemos que esteve no MDB há muito tempo. O que vai definir bastante isso e levar muita gente, sim, será a liderança, né, do Edson Nespolo e do Búrigo, na direção provável e coerentemente, aparentemente, num primeiro momento, do PSDB, enfim, do Adilódio Domênico. A questão é se os eleitores vão seguir, se eles vão conseguir transferir esses votos. O Sartori não conseguiu transferir todos os votos para o Búrigo. Então, e com tantas siglas, né, na cabeça do eleitor, há um embaralhamento, né? E muita gente não quer mais nem saber disso, e justamente em período pandêmico. Então, é isso que eu quero dizer, Edinho. É importante, sim, que agora que nós temos 2 candidatos, todo o tempo seja utilizado para argumentações importantes. E haverá, tenho certeza, né, nos partidos um esforço grande para diminuir o índice de abstenção no segundo turno, né? Porque é aí que eles vão trabalhar, na segurança da vigilância sanitária. Muita gente não votou por medo, né? Foi a maior abstenção da história até esse momento, Edinho. Miguel, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, né? Isso que você disse muito bem. O número de abstenções em Caxias do Sul chamou atenção, chamou muito a atenção mesmo. E a pergunta que eu lhe faço, eu quero mandar um abraço para Carla Brambila, que está nos acompanhando. Abraço, Carla. Obrigado, tá? Obrigado pelo teu carinho e da tua companhia. Eu quero mandar um abraço, ou melhor, te fazer uma pergunta, Miguel Brambila, para que você raciocine sobre a determinada esfera que eu vou passar. É eventual, né, que o voto é pessoal, né, que muitas pessoas vão votar pelas suas tendências pessoais. Pois quem te diz que há uma direita, há uma esquerda, mas há também o centro, que é o teatro principal da busca dos votos agora, e que tem muitas pessoas que se denominam, poderiam se dizer nesse teatro centrista, é quem não afina-se, não tem a preferência e a afinidade, vai votar pelo seu coração. Baseado nisso, né, nesse voto do seu coração, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: será que o eleitor já está bem entendido de quais são os planos de governo? Será que o eleitor parou para analisar plano a plano de governo, se entender ou entender mais sobre esses aspectos? Ou o eleitor está indo mesmo pelo rosto dos candidatos? Eu acho que pelo rosto dos candidatos, pelo histórico, como nós falamos aí, a administração do Pepe Vargas nos seus governos em Caxias do Sul foi boa, a Adilódio Domênico administrou muito bem a Codeca. Então nós temos sorte em Caxias do Sul, porque vença o melhor, mas ambos são bons. Então
Eu acho que para a cidade de Caxias do Sul houve um filtro democrático sem fake news, sem baixo nível, né? Num momento importante da nossa sociedade. Nós estamos felizes com isso, Edinho, em Caxias do Sul. Devemos comemorar este pleito. Não importa, não devemos acreditar nessa cegueira bolsonarista de que o comunismo vai tomar conta do Brasil. Isso é uma besteira, né? Comunismo, na verdade, nos modelos chineses, e aliás, eu estou com um livro do Confúcio aqui, que depois eu ia mostrar, se der tempo, né, sobre uma frase de Confúcio, rapidamente. É Confúcio, um chinês que viveu de 551 a 479 a.C. da China e pregava uma filosofia moral que tinha o homem como peça central para ter responsabilidade moral. Ele acreditava, um homem deve pensar por si próprio. Na China, então esse conhecimento anda na China também, mesmo que o Partido Comunista esteja tomando conta há muito tempo lá, há muita sabedoria na China, assim como no mundo todo. Então essa ideia, essa besteira de que o comunismo vai tomar conta é uma balela, né? Nós precisamos pensar na sociedade. Então que ganhe A ou ganhe B, Caxias do Sul vai ter um ano melhor ano que vem, é certo. Tanto a Adiló Domênico conta com respeito da sociedade, quanto Pepe Vargas. Quero mandar um abraço para minha irmã, Carla Brambila, que está nos escutando também, ela que é também nossa colega de imprensa, né, da Rádio Mais Nova, aí o pessoal, nossos colegas nos escutando também. A minha mãe, claro, que é nossa... E antes que terminemos, já que eu troquei o 4G, eu acho que não ficou registrado, porque isso é política familiar. Eu quero parabenizar o meu cunhado, o Johnny Boccaccio, que está nos escutando no município de 16 de novembro, comemorando a sua vitória como prefeito. Ele que foi secretário de saúde por 2 mandatos, né? E a minha cunhada, né, a Maria Elisa Barcelos Boccaccio, reeleita vereadora também, 16 de novembro, parabéns para eles, né? A democracia está vencendo em Caxias do Sul e no Rio Grande do Sul também, Edinho. Bacana, bacana exposição e observação de sua parte, né? Nessas tuas citações sobre a questão da democracia, Agora, Miguel Brambila, essa campanha eleitoral, né? Essa campanha eleitoral vai ser narrada e descrita em diversos livros. Cientistas políticos estão correndo esse país atrás de dados para poder levantar e descobrir tudo. Até mesmo tentativa de ataque hacker, né? Ao sistema do pleito eleitoral. Mas agora, até o dia 29, não é poucos dias para as pessoas se definir pelo seu voto? Ou hoje o pessoal já está mais ou menos sabendo para que lado vai? Eu acho que já está bem definido. Não vai ter tempo de uma grande transição. Agora eu preciso abrir um parêntese para o nosso passado de debate político aqui no Sabe Caxias, Edinho, e você que tem experiência política também no trânsito e mais uma vez, né, parabenizando o teu pai também, né, o Xuxa, que se elegeu vereador também. Obrigado. Né, sempre com a isenção das tuas posturas aqui e das tuas colocações. Isso está registrado, basta o pessoal ouvir. E em um determinado momento eu me recordo que numa dos nossos diálogos você falou que muita gente ia querer embarcar nas secretarias, né? Então eu acho que, porque nós também não somos uma ilha de honestidade em Caxias do Sul, ou há muito, né, fisiologismo também. Então vai se saber nos bastidores como está sendo negociado o quesito, ocupação de cargos públicos, as promessas, né? Nós temos poder nas secretarias municipais e é certo, né, que muitos desses apoiadores estão pensando nisso, né? Então aí é que vai também ter uma questão de definição. Como serão essas negociações para o segundo turno? É interessante esse xadrez político, né? Eu acho que o maior desafio nesse momento, não está definida a eleição, não tem nada, não tem jogo ganho, não vejo por que ter 2 equipes de transição, não acho necessário. Eu acho que é uma ansiedade em Porto Alegre, eu acho que é mais político do que realmente efetivo para o bem da sociedade, essa pressa, essa ansiedade em ter 2 equipes de transição. Agora, eu vejo que o desafio maior para formar apoiadores nesse segundo turno, o que não será impossível, mas um desafio maior é para o candidato Pepe Vargas, com certeza. Uma coisa que foi muito bom tocar, e isso é válido para ambas as candidaturas, é de já ir entendendo quem é esse pessoal, né? Já irmos entendendo quem são essas peças que vão estar por trás de tamanhas secretarias, né? Já irmos entendemos quem é que vai administrar um SAMAI,
quem é que vai cuidar do IPAM, quem é que vai cuidar da nossa Codeca. Esses nomes já deveriam estar figurando e a sociedade, a população tem que estar perguntando para ambos, né? Para ambos. Ó, fulano, se você ganhar, qual é o teu corpo de secretariado? Fulano, se você ganhar, qual é o teu corpo de secretários? Quem são as pessoas que vão estar? Porque são de suma importância estas pessoas. Sem sombra de dúvida, entender quem são essas personalidades e entender quem são essas pessoas é muito importante para o desenvolvimento e para o encaminhamento da nossa cidade de Caxias do Sul. Porque ficou muito explícito durante toda essa jornada, toda essa caminhada política, foi dito por quase todos, que o fluxo de caixa da Prefeitura de Caxias do Sul está comprometidíssimo, que cada valor é fundamental, que cada real tem o seu valor, e é muito importante saber quem é que está disponível ou quem é que estará à frente dessas devidas pastas e secretarias para administrar esses valores, para ver para onde vai ser colocado, aonde vai ser carregado, como é que vai fazer os devidos contingencionamentos, né, de verbas, de receitas que vão chegando, qual vai ser a receita de cultura, qual vai ser a receita da saúde. A receita da saúde foi remanejado o dinheiro de todas as secretarias, foi jogado em saúde. Será que a saúde vai abocanhar a receita? Qual a receita para a segurança? Tem muitas coisas para se entender no meio de tudo isso, Miguel. É verdade, e nós estamos num filtro de pandemia. O pessoal acha que essas questões de parceria público-privada é de hoje, que surgiu agora neste pleito. Não é verdade. Essa é uma discussão que tem mais de 20 anos. O problema é, inclusive, né, por exemplo, nós temos autarquias, né, a Codeca é uma autarquia de sociedade mista, né, público-privada, é uma empresa mista. Por exemplo, em Caxias do Sul, tem momentos que ela está bem e tem momentos que está devendo, dependendo da gestão que se é feita. Então a questão é fiscalizatória, agências reguladoras. Aqui, por exemplo, como eu vou referenciar, depois eu vou mostrar novamente, porque ficou picotado na central, eu estou em Florianópolis e eu vim pela 101, praças de pedágio sendo construídas mais uma vez, né? O pedágio é R$ 4,60, paguei 2 pedágios, mas mais 2 praças em construção. Ou seja, não se pode pensar somente em estrangular a sociedade pagando mais. E paga quem tem dinheiro, porque quem não tem dinheiro precisa pagar o dia a dia. E quem tem um pouco mais de condições precisa pensar em quem não tem. Não basta simplesmente, então, porque isso não divide a renda. Criar pedágio cria estrutura para quem transita, mas quem está passando fome no município, quem está precisando trabalhar no seu bairro, precisa que esse imposto chegue até ele para que ele possa também ter condições de viajar e de desfrutar de uma sociedade civilizada, estruturar-se na sua família, ter a sua casa, ter a sua alimentação, ter a sua educação e progredir socialmente como se faz naturalmente, conquistar aí uma boa educação, como sempre disse o Leonel Brizola, né, e assim por diante. Então esse é o objetivo que estará. E aliás, Edinho, olha, muita sorte teve Caxias do Sul, a tampa da panela de pressão foi retirada, nós não teremos acirramento político, já não tivemos tanto no primeiro turno, porque é muito ruim para a sociedade esse trampismo, né, de demonizar o inimigo. Nós somos numa democracia, então quem vencer será o prefeito de todos, seja Pepe Vargas, seja Tilói Domênico, e todo mundo continua sendo cidadão. Aquela questão que se dizia nas redes sociais, você não botou no Bolsonaro, agora vai buscar o auxílio emergencial. Ora, por acaso ele puxou do bolso o auxílio emergencial para as pessoas? O auxílio emergencial é dinheiro público. Aliás, é muito mais fácil você puxar o dinheiro público e dar dinheiro, jogando dinheiro, como se você fosse o Silvio Santos, do que ter realmente, né, um projeto, uma política. O Bolsonaro foi o grande derrotado dessas eleições municipais, e há aí quem diga, né, que o professor Marco Villa, especialista em história do Brasil, que falou muitas vezes sobre a questão dos 10 anos da década perdida do PT, que o PT vai ter que se recuperar a credibilidade também, que o Bolsonaro não concluiu o mandato. O Exército não é um partido, já deixou muito claro isso. Tudo isso não pode ser deixado de lado. As questões municipais são importantes, mas nós não estamos... Eu estou hoje numa ilha, mas numa ilha geográfica, né? Não numa ilha política, né? Então as cidades não são ilhas, nós não estamos na Grécia Antiga, cidades-estado, né? Uma cidade brigando com a outra. O Brasil só se construirá interligando-se, né? Nós, por exemplo, temos aí a questão da conurbação, Farroupilha e os municípios ao redor, são também a região metropolitana da
Serra Gaúcha, né? É importante. Como será o crescimento na direção da Rota do Sol, que é um rally, porque tem uma hora tá bom, uma hora tem um monte de buraco, né? E assim por diante. Agora que se tirou as pedras lá do final. Assim, enfim, 10h59, Edinho, né? Eu vou encerrar por aqui antes de passar a palavra, depois eu me despeço. Eu só quero mostrar rapidamente, Edinho, aqui, onde é que nós estamos. Eu vou me levantar para mostrar, porque antes que eu estou aqui, né? Aqui está, né, a praia, né? E aqui a temperatura agora é de 25 graus, choveu muito ontem à noite, e os protocolos de segurança aqui estão sendo bem cumpridos, né, Edinho? Não sei se perdeu contato com você, Edinho. Não, estamos em contato, né? Estamos em contato. Só houve uma inclinação, mas é por causa quando a gente mexe no aparelho, o aparelho vira a câmera, né? Mas bem tranquilo. Meu irmão, nossa segunda etapa da programação foi excelente, foi maravilhosa, não picotou sua voz, deu para entender tudo bem. Muito obrigado mais uma vez, né, dentro da nossa janela do Sabe Caxias by Bitcom, ter disposto, né, esse período para vir aqui conversar com a gente, trocar uma ideia, né, estar aqui junto com a gente falando sobre tudo isso, porque as coisas continuam, né, no cenário muito crescente, muito vibrante. Eu quero mandar um abraço a você, manda um abraço para tua família aí e vai aproveitar, meu garoto. E amanhã nós estaremos aqui de novo a partir das primeiras horas dessa nossa manhã e, claro, também dentro do Sabe Caxias by Bitcom. Abraço, Miguel. Grande abraço a você. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Edinho Soares. Obrigado a todos. Continuamos no debate político. Vem aí, né, o segundo turno. Um abraço. Tchau, tchau. E bacana. Miguel Brambila, um queridaço. Vamos agora encerrando, então, o nosso Sabe Caxias by Bitcom. Já na sequência, lance esportivo para você em outra transmissão ao vivo. Bitcom TV. Passa no